Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da Congregação Espírita João Evangelista. Compartilhem com os amigos, com os companheiros, para que possam ter essa oportunidade de assistir aqueles que têm Facebook. Tá legal? Então, eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, palestrante, Ana Lúcia. Olá, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite em colaborar nesse trabalho aí de sexta-feira. Imagina, eu que agradeço de coração, né? De coração. Estou muito feliz de estar aqui por essa oportunidade de estudo, né? De encontrar os irmãos. Muito obrigada. Isso aí. Então, a Ana Lúcia hoje vai falar, né, do tema do Evangelho, do honrai a vosso pai e a vossa mãe, da piedade filial. E aí, eu passei esse tema para ela, até porque ela trabalha muito com o grupo da família, né, na evangelização, então esses temas são sempre presentes no grupo de pais, no grupo chamado da família, que é mais abrangente, não tem só pais, tem avós, tios, agregados, todos aqueles que tem até pessoas que não podem ir na casa espírita durante a semana e têm essa oportunidade de estudo. No sábado, estivemos tendo a evangelização de forma online no ano passado, nesse mês de janeiro está em recesso, mas em breve ela irá retornar, então quem quiser participar é só entrar em contato com a Ana Lúcia ou com a Ginelza, que elas dão os maiores detalhes, está sendo pela plataforma Zoom. Então, antes de começar, meus amigos, vamos então fazer a nossa prece de abertura e aí depois eu vou passar a palavra para a Ana Lúcia. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, estudando o teu Evangelho à luz da doutrina espírita, estudando aí um dos seus mandamentos, o de Deus, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Pedimos, então, permissão para iniciarmos esse estudo, que possamos aprender o que aqui se ensinado e que ampare, em particular, a nossa companheira Ana Lúcia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, Ana Lúcia. Eu estou aqui nos bastidores, tá? Vou te deixar aí à vontade, tá? Qualquer coisa é só chamar. Muito obrigada, amigo. Muito obrigada. Meus amigos, meus irmãos da Casa de João Evangelista, muito obrigada, e desde já adianto que eu estou contando com a paciência, né, e a benevolência de vocês, né? Estou estreando hoje aqui nesse estudo ao vivo, tá bom? Bem, então, o nosso estudo, as nossas reflexões vão ter como base o capítulo 14 do Evangelho, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais especificamente, no item piedade filial. E aí, nós vamos primeiramente analisar o título do capítulo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O título do capítulo é um mandamento de Deus. Portanto, é uma determinação divina. E assim, dentro desse aspecto, nós vamos fazer a seguinte pergunta: mas como honrar a pai e mãe? E aí nós podemos começar a nossa reflexão pensando que há duas abordagens para se responder essa pergunta, né? Como honrar a pai e mãe. Uma abordagem seria o comportamento, a conduta. Que comportamento, que conduta um filho tem que ter na sociedade? Qual o comportamento social que honraria a esse pai e a essa mãe, né? E a outra abordagem seria a forma propriamente dita de como esse filho trata os seus pais.
E a gente fazendo essa reflexão primeiro do comportamento social, né, de como esse filho ele vai se comportar na sociedade de forma a honrar seus pais, é interessante que a gente percebe que todos os demais mandamentos de Deus, né, os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés no Monte Sinai, não roubarás, não matarás, não farás falso testemunho, não cobiçarás o que pertence ao próximo, todos esses mandamentos estão contidos no honrar pai e mãe. Porque, naturalmente, um filho para honrar, que tem um comportamento de forma a honrar o seu pai e sua mãe, naturalmente que vai cumprir com todos os demais, né? Então, a gente já percebe a importância dessa determinação divina. E a gente pode, por extensão, dizer que um filho também honra o seu pai, sua mãe, dentro do comportamento social, sua postura social, quando ele cumpre com os seus compromissos, com os seus deveres, né, em relação à sociedade. Quando ele entende que o direito dele termina quando começa o do outro, né? Então, só aí nós já temos a medida assim, da extensão dessa determinação divina e do quanto, né, é importante esse mandamento. E, por outro lado, nós temos uma segunda abordagem, de como que é exatamente a forma propriamente dita de como esse filho vai tratar, qual é essa postura, esse comportamento, essa conduta do filho em relação ao tratamento, a forma como trata, como cuida, como acompanha ali, né, os seus pais. E nesse ponto realmente a forma como Kardec, nessa lição, ele vai abordar, vai descrever o que significa a piedade filial. E, meus amigos, meus irmãos, em que fonte vocês acham que Kardec foi buscar, que fonte Kardec foi beber para mostrar para a gente, para explicar para a gente como um filho deve tratar seu pai? Quais são os preceitos, né, dessa relação, desse tratamento? Se nós estivéssemos lá presencialmente, né, eu já sei que todos iam, eu falar quem acertar em que fonte Kardec foi beber para dizer como a gente tem que tratar nossos pais, eu ia oferecer um bolo de chocolate, o bolo de chocolate da minha mãe. Eu sei que todo mundo ia acertar. Só podia ser em Jesus, né? Então, esse modelo, esse parâmetro desses preceitos é justamente no mandamento maior, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, ou em outras palavras, fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E, naturalmente, se nós estamos falando de convivência, de tratamento, como nós, dentro desse aspecto, dentro dessa busca aí dos preceitos de Jesus com relação ao próximo, né? Como nós queremos ser tratados,
E aí a gente vai pensando, né? Nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser respeitados, aceitos, tal como somos em essência, né? Não queremos que o outro nos force a ser o que não somos, segundo as projeções. Então, queremos ser respeitados como somos. Nós queremos ser perdoados diante das nossas falhas e das nossas imperfeições. Nós esperamos ser perdoados, né? Estou com uma colinha aqui. Se passamos por sofrimentos, por desventuras ou dificuldades, o que nós queremos? Nós queremos ser acolhidos, queremos ser amparados, queremos ser auxiliados. Queremos ser tratados com gentileza, com consideração e carinho. Então, meus queridos, é bastante coisa que a gente quer, né? É o que a gente quer. E de acordo com os preceitos de Jesus, o que a gente quer para a gente é o que a gente precisa fazer para o outro. E muito mais. E um rigor ainda maior na obediência desses preceitos quando estamos falando dos nossos pais, né? Então, todas essas questões. E essa é a regra áurea. É aquela conduta, é aquele norte que nunca falha, se você quer acertar em termos de cumprimento das leis divinas, de cumprimento de uma determinação divina. É fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. E é tanto assim, essa é a regra áurea, que Jesus nos alertou, nos informou, que toda a lei e os profetas estariam contidos nela. Então, se seguirmos essa orientação, esse preceito de Jesus, com certeza vamos acertar. Mas o codificador diz que, além disso, tem umas coisinhas mais. Que todas essas orientações em relação ao tratamento com o próximo, devemos seguir com rigor, prestar mais atenção ainda quando é em relação aos nossos pais. Mas, além disso, tem alguns aspectos peculiares, específicos dessa relação, né? Desse cuidado com os nossos pais, que é justamente, e aí ele vai descrevendo e vai dizendo que honrar pai e mãe também vai englobar assisti-los na sua necessidade, porque nessa condição, né, muitas vezes dos pais já idosos, têm necessidades específicas. Então, cabe a esse filho que quer honrar o seu pai estar atento ali a essas necessidades, né? Proporcionar-lhes repouso na velhice. Buscar, né, dentro das suas possibilidades, uma forma de proporcionar uma tranquilidade, né, para esses pais, um repouso. E cercá-los
de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, né? E aí é prestar atenção, né? São aqueles muitos detalhes, às vezes parece assim muito simples, mas que simbolizam o carinho, que simbolizam a atenção, o amor, é o cuidado com aquele tapetinho ali que não está de acordo, que pode escorregar, que a mãe ou o pai pode escorregar, é aquele suporte no banheiro ali que vai dar uma segurança para eles, e todas essas questões que demonstram esse carinho, esse cuidado, né? Mas acontece que Kardec, o nosso codificador, ele vai também alertar, a função é como educador, e nessa função mesmo de alertar, ele vai ser incisivo numa questão, porque ele diz assim, que há situações, há os que acham que porque estão abrigando os pais, né, porque não os deixaram ao relento, e porque deram um prato de comida para os pais, que já estão cumprindo ali com o seu dever, né, que já estão ali dentro dessa piedade filial. E Kardec vem alertar e explicar que, na realidade, isso é um verniz dessa piedade filial. Que, em outras palavras, fazendo uma brincadeira assim, é só para inglês ver. Porque, na realidade, infelizmente, muitos agem com os pais idosos da seguinte forma ali, não querem se privar de nada, né? De nenhum tipo, nem do seu tempo, nem do seu conforto, nem de algum espaço melhor, todo conforto para si, e os pais são relegados, né? Os idosos são relegados ali para um cantinho lá da casa que ninguém quer. Ele pode ficar ali naquele cômodo, mas o Kardec fala, os cômodos mais ínfimos da casa são destinados ali para esse pai, para esse idoso, e o filho, né? As pessoas ali acham que estão cumprindo porque estão dando um prato de comida, estão dando um teto. E pior, não estão dando nada de si, né? Verdadeiramente. E aí, Kardec justamente vem questionar, né? Dizer que essa não é a piedade filial. Porque o que acontece, meus irmãos, é que não há um reconhecimento desses filhos, das pessoas que agem assim, não há um reconhecimento do tanto que esses pais, na infância, né, dos filhos, do tanto que se privaram, do tanto que renunciaram para atender às necessidades ali daqueles filhos, né, na infância. Então, a verdade é que no coração não há
né, um reconhecimento. Não há um olhar de gratidão. Verdadeiramente não se desenvolveu, né? Não viu ali, não teve, esse filho não desenvolveu essa habilidade. E aí complica, né, gente? Complica. Porque aquele que tem dificuldade de sentir gratidão, ainda mais pelos pais, né? Essa pessoa está por um fio para desenvolver o hábito da reclamação e da insatisfação. E aí corre o risco de, em tudo e tudo, né, enxergar através desse filtro, que é o filtro da insatisfação e da reclamação. Quando seria uma experiência muito mais enriquecedora e muito mais condizente com a verdade, que desenvolvesse o filtro, o olhar da gratidão, que em tudo colocasse esse filtro. Por quê? A todo momento nós vamos fazendo escolhas. Quantas vezes eu ouvi na casa de João Evangelista os palestrantes, as pessoas explicando isso, né? Que a todo momento nós fazemos escolhas e elas são determinantes. O caminho que a gente vai traçando e o que a gente vai construindo dessa oportunidade reencarnatória. Então, nessa relação com os meus pais, eu posso escolher enxergar tudo o que eles não fizeram por mim, né? Não puderam, por alguma razão não fizeram. Ou eu posso escolher reconhecer, ver todo o esforço, toda a dedicação, toda a renúncia que eles tiveram que fazer para atender a muitas das minhas necessidades. E em tudo a gente pode botar esse filtro da gratidão, né? A todo momento. E é importante que a gente diga que a gratidão, ela é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Nós podemos optar, sim, por buscar essa perspectiva. Nós podemos treinar esse olhar. Num determinado momento pode nos parecer uma coisa não tão espontânea, né? Mas quando estamos nessa busca de uma transformação, precisamos sim treinar essas habilidades, treinar o nosso olhar. E isso nós podemos fazer essa escolha, a escolha de buscar a gratidão nas diversas situações que nos acontecem, ainda mais em relação aos nossos pais. Então, mas vocês também poderiam perguntar assim, mas e os pais que não cumprem com os seus deveres, com as suas obrigações, que negligenciam, que
que efetivamente não cumprem com a sua tarefa, né, com a sua missão. Como nós vamos... e aí? Como os filhos têm que lidar com esses pais, né? Kardec também não se exime. Ele também vai abranger, né? Vai tocar nesse ponto e de forma enfática. Ele vai dizer assim, que mesmo nesses casos em que os pais deixam, né, de cumprir com as suas tarefas, que negligenciam, mesmo nesses casos não cabe aos filhos puni-los. Não cabe aos filhos deixar de fazer a sua parte para fazer tudo o que podem por esses pais por vingança. Mesmo nesses casos, não. Mesmo nesses casos, se deve buscar honrar a esse pai e a essa mãe. Porque se optamos por não fazer a nossa parte, negligenciar, né, o que poderíamos fazer, aí quem vai estar atentando contra uma determinação divina, contra as leis divinas, aí seremos nós. Nós é que estaremos indo contrariamente, né, ao que está inscrito na nossa essência. Porque nós não aprendemos nesta casa de João Evangelista que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. E nós não vimos aqui também, anteriormente, aprendemos muitas vezes tivemos a oportunidade de ouvir isso na nossa casa, que o mandamento maior, né, é fazer ao outro o que a gente espera que o outro faça. Isso é a lei maior. Toda a lei e os profetas estão contidos. Aprendemos com Jesus. E quando não pagamos o mal com o bem, quando deixamos de fazer a nossa parte, o que podemos fazer, estamos atentando contra a lei divina, estamos atentando contra a nossa essência, porque somos criaturas de Deus que temos essas leis gravadas na nossa consciência. Logo, estamos entrando em conflito com a nossa essência espiritual, como criatura de Deus que somos. E aí vamos criando mais conflitos interiores. A Deus é que cabe o ajuste com esses pais que não cumpriram com a sua parte, né? E não a nós. Então, meus irmãos, que todas essas questões sirvam de estímulo, né? Incentivo para que nós façamos o nosso melhor sempre e de uma forma especial com os nossos pais. Mas aí, em complemento
essas reflexões do Evangelho sobre a piedade filial, de como temos que nos comportar com os nossos pais, eu proponho a vocês que a gente faça um passeio, dê um pulinho assim, lá pelo Livro dos Espíritos. Que a gente visite a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo da perfeição moral. Nessa questão 919, Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio mais eficaz, o meio prático que o ser, né, que a criatura tem ali para se melhorar, para aproveitar da melhor forma, assim, a encarnação, resistir à atração do mal, né? E isso, por que eu estou propondo que a gente faça essa ponte? É porque nem sempre conseguimos agir da maneira como sabemos que deveríamos agir, né? Então, digamos que no nosso dia a dia ali, com os nossos pais, no tratamento, nem sempre a gente consegue atender a esses preceitos que foram ditos aqui, que a gente vê no capítulo 14 do Evangelho sobre a piedade filial. Muitas vezes nós, por motivos vários, estamos irritados ou não temos muita paciência, ou estamos assoberbados, ou então por uma dificuldade mesmo ainda de desenvolver algumas virtudes, não atendemos a esses preceitos, né? E não conseguimos ainda honrar da forma como deveríamos o nosso pai e a nossa mãe. Aliás, eu aproveito também para repartir com vocês a ideia, né, de que um dos maiores desafios do ser, da criatura, é a convivência doméstica. É a postura de cada um, né, a postura de cada um de nós dentro de casa. Esse é um grande desafio, meus irmãos. Porque na sociedade, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos lá no João Evangelista, quando estamos em outros lugares, a situação em si, ela já vai norteando ali o nosso comportamento, então temos que domar as nossas feras, domar ali o nosso lado sombra, porque temos que nos adequar às exigências ali da convivência social. Porque dificilmente alguém vai aturar, né, algum destempero, a forma como vamos... Dificilmente, né? Então temos aquela postura ali de urbanidade, de gentileza. Mas será que estamos agindo com essa gentileza? Será que estamos cuidando das nossas relações da mesma forma dentro de casa?
Será que estamos atentos a isso? E é com esse objetivo que eu proponho que a gente visite a questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o autoconhecimento, e depois na letra A resposta é a mensagem de Santo Agostinho. Porque aí, meus irmãos, os espíritos respondem que o meio mais eficaz, quando Kardec faz, né, a pergunta, diz que o meio mais eficaz da pessoa se melhorar é se conhecendo. É procurar se observar. É procurar observar as suas dificuldades. Em que ponto ali precisa melhorar. E na letra A, Kardec, vocês sabem como Kardec é, né? Na condição de educador, de pedagogo, ele vai no detalhe. Ele diz assim, não, tudo bem, mas o que eu quero saber é como a gente tem que fazer na prática para chegar a esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Esse conhecimento de si mesmo. E aí, Santo Agostinho responde para ele que quando estava na Terra, né, quando estava encarnado, que ele, no final do dia, sempre fazia um balanço das ações que ele havia praticado durante o dia. Ele ia pensando, ia retomando ali as suas ações, tudo o que ele tinha feito durante o dia. E certamente, quando se deparava, e aí assim, com aquele intuito de perguntar à própria consciência também, né? Quando se deparava com algum ponto ali, assim, alguma pedrinha no sapato, né, alguma questão que tá um pouquinho, isso aqui tá dissonante, isso aqui um incômodozinho interior no coração ali, apontando que naquela ação tem alguma coisa dissonante, alguma coisa não harmônica. E aí Santo Agostinho propõe que a gente se faça perguntas diante daquela situação ali, perguntas mesmo. E ele fala de várias perguntas, mas só para a gente exemplificar melhor, assim, eu restringi aqui 3 perguntas que ele propõe nessa análise das ações do dia dele. São 3, não, são mais, mas eu separei 3. Diante dessa falha, né, ou de alguma coisa que faltei com algum dever para com alguém, fiz alguma coisa que, se outra pessoa a tivesse feito, eu censuraria? Fiz alguma coisa ou agi de alguma forma que, se outras pessoas ficassem sabendo, eu me envergonharia? Ou seja, alguma coisa que eu quisesse esconder dos outros? É claro, meus irmãos, que eu botei essas perguntas aqui com as minhas palavras. Mas, com certeza, se vocês forem buscar essa questão 919A, vocês vão identificar essas interrogações. E aí, eu vou fazer aqui uma situação hipotética. Digamos que hoje eu tenha gritado com a minha mãe, que hoje eu tenha tratado a minha mãe mal.
né? E aí, no final do dia aqui, eu vou fazer esse balanço das minhas atitudes, das minhas ações, e vou percorrer meu dia, né? Vou ali buscar o meu dia. Aí vai chegar naquele momento, eu vou lembrar que eu gritei com a minha mãe, né? Que eu não a tratei bem. E aí eu vou fazer essas perguntas. Faltei com algum dever para com alguém? Fiz alguma coisa que, se outra pessoa tivesse feito, eu censuraria, não acharia legal? Então, se eu visse alguém gritando com a mãe ali, eu ia achar normal, ia achar que estava tudo certo? Respondendo lá, primeiro, faltei com algum dever para com alguém? Faltei com o dever que a gente viu lá na frente, de fazer ao outro o que a gente quer que o outro nos faça. A gente quer ser respeitado, a gente quer ser tratado com carinho, a gente quer ser respeitado como nós somos, nas nossas peculiaridades, né? Do jeito que nós somos. A gente não quer ter que atender a projeção dos outros, né? Da forma que os outros queiram que a gente age, que atenda ali as expectativas todas, para que os outros não se irritem com a gente, né? Então, certamente que eu faltei. Agindo dessa forma, faltei com o dever. Sim. O dever de tratar a outra pessoa como eu gostaria de ser tratada. E essa também, se outras pessoas ficassem sabendo ali que eu fiz isso, que eu tratei minha mãe dessa forma, certamente que eu me envergonharia, não é? Eu não ia querer que os outros ficassem sabendo que eu agi daquela forma. E para que serve isso? E para que serve essas constatações aqui? Para a gente buscar a transformação. A gente precisa dessa busca desse autoconhecimento, dos pontos em que a gente precisa desenvolver, melhorar, né? Para a gente se transformar, para a gente buscar a transformação. E é interessante que tudo na vida também é o treino, né, gente? É você criar hábitos, criar bons hábitos que vão fazer bem efetivamente para você, para a gente. E quando você vai criando esses hábitos, quando você vai buscando, né, realmente isso é que vai fazer você se transformar. Uma vez eu ouvi, sim, de uma pessoa, poxa, mas aí isso vai tirar a sua espontaneidade. Isso pode tirar a sua espontaneidade dentro de casa, assim, na relação. Mas que nós possamos criar uma espontaneidade, nós possamos construir, trabalhar essa espontaneidade com base na boa relação, no respeito, no carinho.
E não a espontaneidade para deixar livres as nossas feras. Porque uma das coisas mais preciosas que nós temos é a relação na família. É um campo bendito ali de progresso, oportunidades divinas mesmo. E aí, às vezes, quando essa espontaneidade, falamos o que queremos, assim, e sem ter um cuidado com o outro, imagina para reconstruir essas relações. Então, não é muito melhor a gente olhar para dentro da gente e identificar, poxa, tem esse meu lado aqui, meu lado sombra, esse lado que não tá legal. Esse meu lado precisa ser trabalhado. Eu não quero que justamente esse meu lado, que ainda, tudo bem, faz parte de mim ainda estou no caminho, mas eu não quero que esse meu lado seja o determinante nas minhas relações. Eu não quero que isso fique com uma marca, minha marca dentro de casa, com as minhas, da minha relação familiar. Então, meus irmãos, essa é uma proposta, né? Nós vimos aqui, nós percorremos o que Kardec chama de piedade filial, né? Explica que a proposta é toda baseada no que Jesus nos ensinou com relação ao próximo. Mas nós sabemos também que ainda não nos é fácil esse fazer ao outro o que a gente quer que o outro nos faça. A gente tem consciência disso. Mas então, vamos trabalhar pela nossa transformação. Vamos buscar criar esses hábitos, construir, né? Uma outra forma. Vamos buscar essa espontaneidade a partir do exercício, do treino mesmo, para que essa espontaneidade seja para o bem, seja com base ali numa relação pacífica, numa relação de paz. Muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Agradeço muito essa oportunidade e agradeço, sobretudo, a paciência, viu? De todos. Nós que agradecemos, Ana Lúcia, as reflexões sempre oportunas, com muita sensibilidade, né, e objetividade. Né? Eu tenho certeza que foi oportuno para todos nós aí. Só ver os coraçãozinhos, o pessoal batendo palma. E a curiosidade desse mandamento é que ele é o único dos 10 que não é uma proibição, é uma ordem, honrar vosso pai e a vossa mãe. Então, agradecemos a você, agradecemos aos nossos irmãos que prestigiaram aí a nossa palestra. No final de semana ela também vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube. Tá? Então, vamos encerrar aí o nosso estudo, o nosso trabalho, pedindo a Ana Lúcia para fazer, então, a nossa prece de encerramento. Sim. Jesus, mestre querido, nossos amigos espirituais, mentores da casa de João Evangelista, te agradecemos por essa oportunidade tão
especial nas nossas vidas, em que buscamos o Teu Evangelho, Mestre, em que buscamos nos esforçar para cumprir as Tuas lições. Continua conosco sempre, dá-nos bom ânimo, força e coragem para prosseguirmos fazendo o nosso melhor, que possamos nessa busca nos aproximarmos de Ti, podermos nos sentir como Teus aprendizes. Muito obrigada por tudo e fica conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Várias mensagens aí de agradecimento. Tá? Então, muito obrigado então a todos. Obrigado, Ana Lúcia. Tenham todos aí um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, eu que agradeço. Tchau.